2.2 As primeiras reações. A calçada refletia tons de cinza sujo sob a luz instável da manhã. Havia umidade nos cantos dos muros, nos bueiros abafados, nas sombras de postes mal posicionados, vozes atravessando as ruas antes mesmo de serem notadas. Um taxista discutia com o rádio como se alguém o ouvisse. Um adolescente filmava tudo, falando para seguidores que talvez fosse o fim do mundo. E Elias andava por ela como se não pertencesse àquele ruído. Ou como se o ruído não ousasse tocá-lo. Seus passos eram pesados. O corpo parecia maior, mais denso, não como quem engordou ou inflou músculos de academia, mas como quem havia sido moldado por algo que desconhecia limites. A camiseta grudava em seus ombros largos, revelando linhas que antes não estavam ali. Costuras tensionadas. Músculos à flor da pele. Os olhos de Elias estavam diferentes. Passou por uma vitrine comum, uma loja de roupas fechada àquela hora, e seu reflexo o aguardava no vidro, como um estranho paciente. Parou. O vidro, empoeirado e riscado por anos de grafites lavados pela chuva, revelou com mais nitidez do que deveria. Em seus ombros estavam mais largos, o peitoral firme, o maxilar tenso. Mas era o olhar que o paralisava, fundo, escuro, cavado por algo que ele não conseguia nomear. Um reflexo que não piscava. Que não cedia. Elias deu meio passo para trás. O coração batia firme, mas o corpo não demonstrava medo. Ainda assim, sua mão fechou-se em punho instintivamente, como quem se defende antes mesmo de pensar. Os dedos cerraram-se, e com o simples enrijecer dos músculos, algo aconteceu. No ar ao redor de seus ombros, linhas serpentinas de energia começaram a girar. Eram translúcidas, mais densas como fumaça viva. Contornavam seu corpo como se o reconhecessem, como se estivessem ali há muito tempo, esperando o momento certo para emergir. O som era sutil, mais cortante, um SSSSHHKK. Que não vinha de fora, mas de dentro. Ele abriu os olhos com força. O choque não estava no que via, mas no que sentia. Aquilo era parte dele. Como um músculo recém-descoberto. Desceu os 2 lances da escada com cuidado, abriu o portão lateral da vila onde moravam e cruzou o corredor de cimento com o olhar baixo. As mãos nos bolsos, os ombros curvados, fingia normalidade. Ao abrir a porta de casa, ouviu os sons de sempre, em panela de pressão no fogo, rádio velho tocando baixo, o cheiro forte de óleo e alho no ar. Dona Joana estava de costas na cozinha, lavando um pano no tanque. Quando ouviu a porta, virou-se por instinto, e congelou. Os olhos dela se fixaram nele como se estivessem vendo pela primeira vez. Elias. A voz falhou, trêmula. Ela deu um passo à frente, franzindo o senho. O olhar subiu e desceu, 2 vezes. A altura. Os ombros. A forma como ele enchia a roupa. O jeito como a luz parecia bater diferente na pele dele. Era o filho. Mas não era. O que aconteceu com você? Elias parou no meio da sala. Não havia resposta. Pelo menos, nenhuma que ele soubesse dar. Você tá maior, menino. Tá diferente. Que é isso? Ela sussurrou, agora se aproximando com cautela, como se não tivesse certeza se devia ou não tocá-lo. Tô bem, mãe. Só cansado, respondeu Elias, desviando o olhar, a voz seca. Ela tentou alcançar o rosto dele, mas ele recuou um passo, disfarçando o gesto com um bocejo. Só quero deitar um pouco. Dormi mal, completou, já se virando em direção ao quarto. Elias, ela chamou de novo, mais baixo, sem saber exatamente o que perguntar. Mas ele já tinha fechado a porta atrás de si. Dona Joana permaneceu no meio da sala, as mãos ainda molhadas, os olhos presos na madeira da porta fechada. Imóvel. Como se esperasse que, a qualquer momento, ela fosse se abrir de novo. Mas não abriu. Ela permaneceu ali por um longo tempo, sem conseguir voltar à cozinha, sem conseguir respirar direito. Porque o homem que tinha entrado naquela casa era seu filho. Mas algo nele, não era. Do outro lado da cidade, outro corpo também tentava se encontrar num espaço novo. O despertar veio como um choque para Jonas, e de repente, estava de pé, o corpo inteiro pulsando, o grito preso na garganta escapando antes que pudesse controlar. Gustavo, na cozinha, deixou cair o copo ao ouvir o berro do irmão. Correu para a sala, o coração disparado. Parou na porta, sem entender o que via. A cadeira de rodas havia sumido, Jonas estava ali, de pé no meio do tapete, ofegante, mãos tremendo. Por um instante, o tempo parou na sala. Jonas estava de pé, com o corpo forte, vestido ainda com a mesma roupa de sempre, que agora parecia quase pequena. Ele gritava, alto, com uma expressão de puro desespero, mãos na cabeça, os olhos arregalados como quem tenta afastar algo impossível de dentro de si. Gustavo entrou correndo e quase caiu de joelhos. A cadeira tinha sumido. Só restava o espaço vazio no tapete.
Ele levou as mãos à boca, os olhos transbordando pânico. Jonas! Berrou, mas a voz do irmão se sobrepunha a tudo, estridente, selvagem. Gustavo tentou se aproximar, mas o corpo recusava, o medo, o espanto e a agonia embaralhavam o raciocínio. O quarto rodava. Sentiu as pernas falharem, o peito travar, a garganta seca. Era informação demais para ele processar ou entender. Jonas! O que é isso? O que está acontecendo? Para! Chorou, meio grito, meio súplica, sem saber se deveria fugir ou abraçá-lo. Jonas não respondia. O grito aumentava, como se centenas de pessoas gritassem junto, como se todas as vozes do mundo tivessem escolhido aquele instante para invadir a casa. Gustavo, em prantos, tentava tapar os ouvidos, mas era inútil. O desespero explodia em soluços e gemidos. O que está acontecendo, Jonas? O grito de Jonas atravessava a casa como uma lâmina viva. Ele estava de pé, corpo firme, braços livres, mas os olhos arregalados de puro terror. Era como se a carne não coubesse mais na própria pele. As vozes. Bilhões delas, cada uma mais urgente que a outra, atravessavam a mente de Jonas sem trégua. Palavras, sentimentos, raiva, promessas, rezas, medos, todas misturadas, todas lutando por espaço dentro dele. Ouviu desconhecidos e vizinhos, ouviu pessoas distantes e até a mente de Gustavo, que o chamava, apavorado, ali diante dele. Tentou tapar os ouvidos, mas o som vinha de dentro. Tentou fechar os olhos, mas o mundo não se calava. Cada pensamento era uma faca, cada lembrança uma onda de dor que se somava à seguinte. Sentiu-se afogar, perder o chão, dissolver a própria vontade em meio à avalanche.